Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Destaque ANC, sempre recebendo a liderança política do nosso Ceará. E hoje é uma satisfação estar recebendo pela primeira vez aqui na Rede ANC o deputado federal José Guimarães. Seja muito bem-vindo, pegar na sua mão para o senhor voltar de novo. Tá certo. Uma articulação quase aqui, né? Sempre tentando aqui, a agenda muito corrida, mas deu certo. Seja muito bem-vindo, que seja a primeira vez de muitos aqui à Finalmente, ANC. finalmente, né, Felipe? A gente veio porque há quanto tempo vocês pediu? Eu tenho uma agenda muito forte, muito intensa em Brasília, e coincidiu que essa semana não tem sessão presencial. O Sim. presidente da Câmara viajou e está fazendo as sessões virtuais, matérias consensuadas, e sem problema. Por isso que eu estou aqui. Aí eu aproveitei para vir aqui falar um pouco para vocês e para o Ceará como um todo, porque essa rede aqui tem presença em praticamente todo o estado do Ceará, né, então é um prazer grande. Muito bacana. Sexta-feira a gente se encontrou lá, a equipe da Né. ANC com o deputado na Medalha Iracema. Disse, olha, tá devendo uma visita lá. E eu estava naquele dia Deputado, só o bagaço, viu. acabei de chegar do Eu interior. estava eu estava no distrito de Nenelândia com o governador Eumano de Freitas, inaugurando uma obra importante lá e corri lá e encontrei vocês lá. Aí eu me toquei, né. Muito bacana. Deputado, essas visitas ao interior faz parte do seu plano de articulação? Ou são as lideranças que demandam muito da sua agenda? Ou é uma divisão aí das duas coisas? Não, é as 2 coisas, né, porque eu conheço, Felipe, todas as cidades do interior do estado do Ceará. Eu já estive mais de uma vez em todas elas. Eu tenho uma presença muito forte em todo o estado, não só como deputado federal agora, na condição de líder do governo do presidente Lula, mas porque minha vida foi isso, visitar o interior, dar apoio, acolher, discutir. Eu conheço distritos, eu vou em todo canto desse estado, qualquer cidade, de Capuí a Chaval, Muito né, de bacana. Camusim a lá em Brejo Santo, Jati, Penaforte. Então eu conheço todas as cidades e é muito bacana, porque esse Ceará tem cearense de muito valor e eu gosto muito e faço tudo isso não por obrigação, mas faço como um compromisso que eu tenho com o meu estado, o estado do Ceará, até porque eu sou do Quixeramobim e Sim. eu cresci na política convivendo, fazendo, articulando e construindo uma relação de muito respeito com o povo do estado do Ceará. Deputado, como é que essa sua agenda e seus movimentos pelo interior ajuda o senhor a conhecer a realidade de cada distrito, de cada município e levar tudo isso para estar trabalhando por esse município lá em Brasília? Olha, a vida das pessoas nessas regiões eu conheço fortemente, Sim. até porque a minha origem, ela é toda do sertão, né, eu nasci no Distrito de Encantado, que ainda hoje minha mãe mora lá, minha mãe tem 99 É uma anos, coisa boa. mora no Distrito de Encantado, em Xeramobim. Eu nasci lá, trabalhei lá até os 13 anos, trabalhei na roça, vivi a vida do sertanejo. Isso já é o primeiro passo, porque o político, ele não pode estar aqui acima da realidade do povo, não. Então eu vivi tudo isso. E agora, como um parlamentar, eu ando todo o estado, são diferenças muito fortes. Diferenças do ponto de vista das regiões, da economia, da vida social, da cultura. Portanto, eu conheço, se tem alguém que conhece esse estado do Ceará, é o deputado Zé Guimarães, porque eu ando em todas as partes. E não é só agora porque eu sou deputado, não, porque eu andava de Sim, ônibus. sim, Quando eu, viu, Felipe, é importante dizer, eu comecei a construir o PT na década de 80, sim. depois que a Maria Luísa foi prefeita de Fortaleza. Eu era estudante da Universidade Federal do Ceará e comecei, depois de 85, 89, eu coordenei a primeira campanha do Lula aqui no Ceará. E eu coordenava a campanha, sequer tinha carro para andar. Eu andava de ônibus. A empresa Redenção, a Rápido Crateús, a Expresso de Luxo, eram todas as empresas que eu andava pelo interior afora. Eu vou contar um episódio para você Por que favor. marcou muito. Eu fui fazer uma reunião em Tianguá e eu saí daqui de noite, 10 horas, e cheguei lá às 5 da manhã. A região da Serra da Ibiapaba é uma serra muito frio, né. Sim. Eu cheguei lá, o pessoal ficou de me apanhar às 5 horas e não foi, só foi me apanhar às 7 horas. Eu fiquei na calçada ali na avenida de Tianguá, morrendo de frio, quase que eu morro. A Lúcia do Cetra, a Lucinha do Cetra ficou de me pegar lá e terminou atrasando. Eu só sei que eu já vivi muito isso, né, muito isso e, né, você estava falando de Nova Russas, eu chegava em Nova Russas, Felipe, ali na rodoviária, Sim. e eu chegava lá para ir para as reuniões na Associação das Crocegeiras, que é uma associação de crochê que tem É. as rendeiras lá, né?
Eu chegava lá com a irmã Cleide estava me esperando, eu chegava na rodoviária, o Chico do Som ia me apanhar na garupa de uma moto. Eu me hospedava, e no outro dia era reunião, era quase como só não era padre, Sim. mas era quase, era um frei, digamos assim, para fazer as pregações, conversar sobre política, sobre o PT. Então, por isso que eu conheço como ninguém o estado do Ceará. Todas as cidades, conheço a cultura, a agricultura, de como as pessoas vivem e o que é importante eu defender quando eu estou lá em Brasília, discutindo com o presidente Lula e defendendo projetos importantes. Esse dia eu apresentei, foi aprovado essa semana um projeto assim tão simples Sim. de apoio às rendeiras, reconhecimento das mulheres rendeiras aqui da região da Prainha, Sim, de Aquiraz, que tem do muito, BAP, né? para elas terem a atividade delas reconhecida. E assim a gente faz pelo Brasil afora, que eu não tenho dúvida que eu estou fazendo também pelo Ceará. Deputado, e aí toda essa sua identificação com o Partido dos Trabalhadores, né, por ter coordenado campanhas iniciais, o senhor sente que, no decorrer do tempo, hoje, toda a sua dedicação ao PT, ela é reconhecida pelas lideranças? A política lhe deu um retorno sobre essa fidelidade que o senhor tem com a bandeira do partido? Por isso que algumas pessoas não entendem. Como algumas pessoas surgiram no PT depois, muitas vezes elas não entendem por que essa minha força toda no PT. Porque os que vieram depois, ou aqueles que não passaram, queriam sair do PT, porque o PT está vivendo muitas dificuldades, eu sou da origem, da crise e agora da bonança, que o PT está governando o Brasil e o estado do Ceará. Portanto, a minha vida é muito. Eu percebo, Felipe, muito esse reconhecimento pelo estado todo, onde eu ando. Onde eu ando, né, onde eu ando, as pessoas reconhecem, as pessoas me cumprimentam, as pessoas fazem carta para o Lula, as pessoas perguntam como é que está o Lula, como é que está a saúde do Lula. Eu encontro de tudo por esse estado todo onde eu ando, né? Até porque eu ando de carro, eu não tenho bens assim, eu não tenho avião, eu não tenho helicóptero, não tenho coisa nenhuma. É um carro bom para andar, Sim. pé na estrada e numa campanha, como eu andei na campanha passada para apoiar os candidatos, andei mais de 100.000 quilômetros no estado do Ceará, para cima e para baixo. Eu visitei 80 cidades. E assim é a nossa vida, é por isso que a gente conhece como nunca. É por isso que as pessoas dizem, Guimarães é a principal liderança do PT. Não é porque eu estou dizendo, eu sou muito humilde, mas é porque as pessoas reconhecem o trabalho que nós fizemos aqui no estado desses anos todos. E no momento mais difícil, Exato. Uhum. quando eu era estudante da Universidade Federal do Ceará, como acadêmico de Direito, não tinha essas facilidades que temos hoje. Era reuniãozinha para cá, reuniãozinha para lá, dificuldade de andar de ônibus e tudo, mas a vida nos levou a ser o que nós somos hoje. Deputado, essas suas agendas recentemente em bairros que representam talvez o berço do PT aqui na capital, como Pirambu, Barra do Ceará, isso reflete já articulações para a eleição interna que se avizinha? Como é que está a sua articulação Rapaz, dentro desse processo? deixa eu falar um negócio para você. Eu vivi um momento assim muito mágico essa semana, porque eu fico de segundo, eu sempre viajo domingo à noite para Brasília. Olha só, os deputados normalmente viajam terça de manhã ou terça à tarde. Eu viajo domingo porque segunda-feira eu tenho que estar no batente lá, como líder do governo do presidente Lula. E essa semana não tive um fim de semana em Fortaleza. E aconteceu uma coisa que eu fiquei muito bem impressionado. Eu revi o bairro do Pirambu. Eu fui era uma plenária lá no Pirambu no sábado de manhã, e depois fui gravar um vídeo na Barra do Ceará, e ontem fui uma plenária da Regional 1 do PPA Participativo, que é discutir os projetos de cada região. E eu fiquei impressionado como as pessoas lembram. Eu vi senhoras lá com 80, 86 anos dizendo o seguinte: Guimarães, eu lembro de você. Eu fui candidato a vereador em Fortaleza em 1988. Era estudante de Direito na Universidade Federal do Ceará. Uma loucura Sim. naquele momento eu ser candidato. Mas fui, eu fiz campanha em 2 bairros, no Pirambu e no Conjunto Palmeiras. E aí o pessoal, quando eu cheguei lá, algumas senhoras, já com seus quase 90 anos, lembrando das peixadas que nós fazíamos ali na Vila do Mar, hoje era só areia da praia, dos forrozinhos. Eu tinha uma pessoa lá que eu cortava meu cabelo lá no Pirambu. Ela não está mais nem viva. Então, essas coisas todas, eu fiquei muito emocionado que as pessoas guardam isso com muito carinho. E é claro, isso tudo faz com que a gente possa pensar o PT para frente.
e uma eleição interna no PT que vai ter agora em julho, é muito importante as pessoas votarem naquelas pessoas e nas chapas que têm essa história, que têm esse legado, que não apareceu de última hora. É de longe, vem de longe de história de vida, de dedicação, de trabalho, de solidariedade. Portanto, eu vivi muito isso nesses últimos 2 dias aqui no Pirambu, próximo de nós, né, que é um bairro histórico da cidade de Fortaleza. Aliás, eu fui eu fiz um vídeo comemorando os 299 anos de Fortaleza no domingo, eu fui fazer lá, porque para mim lá é o berço de tudo, da resistência, da solidariedade, da luta. Eu lembro que uma vez Felipe, teve uma ocupação na Cibresa, tinha uma fábrica ali na Leste-Oeste. Sim. Leste-Oeste? Não. Na Avenida Castelo Branco, no Pirambu. E tinha uma fábrica grande. Teve uma ocupação lá, por moradia. Era na época do governo Tasso Gereissati. Eu estava lá, juntamente com a companheira Sônia, que é do PT. Eu estava lá na mobilização, nas barracas, porque eu era estudante de Direito da Universidade Federal do Ceará. Portanto, essa vida. E, portanto, que hoje o que eu peço muito, Felipe, é que a gente nunca pode esquecer essas raízes, onde quer que a gente esteja. Quando eu estou falando nas grandes TVs nacionais, quando eu estou debatendo na Câmara Federal, quando eu estou reunido com o presidente da República, eu não posso jamais esquecer, porque aqui é minha raiz, foi aqui que eu me fiz ser o que eu sou hoje, e para representar bem o estado do Ceará. Perfeito. Portanto, meu coração é cheio de solidariedade e reconhecimento ao povo do Ceará, que na última eleição me deu quase 200 mil votos para deputado federal. Muito bacana. Esse rapaz se emocionou porque ele é do Pirambu. Ele lá? Esse rapaz aqui. Prestou atenção aí na história? Eu fiz muita Muito ocupação bom. ali no Pirambu, viu? Muito bom. Muito, muito. Tem várias pessoas lá que eu encontrei ontem nessa plenária que nós fizemos lá, porque a gente é assim, né? Pessoas que lutam, aliás, são bairros tão carentes. Sim. Aí eu quero falar uma coisa para você, o Evandro tem desafios extraordinários, monstruosos aqui em Fortaleza. Eu nunca vi uma cidade tão apartada socialmente. Daqui até ali, a Marinha, tudo de boa. De lá para lá, é miséria, é lixo, é tudo mais. Então a gente precisa se dar conta de que essa apartheid social que vive a cidade de Fortaleza precisa se acabar. E integrar a cidade. A cidade de Fortaleza tem que ser para todos e todas. Todos e todas. Não pode ser só para uma parte que tem tudo. Uma parte tem o lixo, tem a coleta do lixo regularizada, tem tudo. E a parte da periferia não tem nada. Muitas vezes não tem a escola, não tem a segurança, não tem nada. Eu acho que são desafios enormes que o prefeito Evandro tem pela frente. Já falando sobre essa parte política, já que o senhor falou em Evandro Leitão, o senhor vê ele como um gestor preparado para superar esses desafios da capital cearense? Acho que sim, começou muito bem. Ele tem uma característica que para qualquer gestor público é fundamental: atitude humanista, cuidar, acolher, ser simples quando uma reivindicação chega nele. Porque às vezes, Felipe, a pessoa ocupa um posto tão alto, ou presidente da República, ou governador, ou prefeito de uma capital como Fortaleza, e esquece as suas raízes. Eu acho que o Evandro tem demonstrado uma capacidade extraordinária de unir, de ser solidário, de discutir, de ouvir. Ninguém governa uma cidade bem se não tiver, isso aqui é para ouvir, não é para ficar fazendo de conta, não. Tem que ouvir, tem que implementar e tem que construir saídas para os graves problemas que a cidade vive e que o povo enfrenta. Portanto, eu acho que o Evandro tem tudo para fazer uma grande gestão. Começou, aliás, muito bem. Só o fato dele ser presente, eu vou dar um exemplo, ele tinha uma reunião, me parece, hoje no secretariado. Domingo à tarde ele me liga, hoje é terça, né? Sim. Ele me ligou pedindo uma audiência com a presidenta do Banco do Brasil. E eu consegui, ele foi a Brasília ontem de manhã para tratar de pleitos, empréstimos para a cidade de Fortaleza, já voltou. Então é assim que nós temos que fazer, pé na estrada. Quando a cidade elege uma pessoa é porque quer dela compromisso, presença, solidariedade, empenho e gestão eficiente, que é o que o Evandro, eu penso que ele vai fazer nesses próximos 4 anos. Na entrega do hospital universitário, houve até uma brincadeira ali do presidente Lula, né? O Evandro sempre bate na minha porta e tal, pedindo um dinheirinho, ele brincou com essa situação. Você acha importante esse alinhamento com o governo do estado, com o presidente da República, para Fortaleza superar esses desafios, porque só a gestão municipal sozinha não vai conseguir ter força para superar muita coisa? Até porque a capital do Ceará, Fortaleza, tem problemas gigantescos. Só vai resolver ou enfrentá-los e buscar soluções
duradoura se tiver apoio do governo federal, governo do estado e governo municipal. E o presidente Lula, quando ele teve, antes da inauguração do hospital universitário, com o governador Eumano de Freitas, o presidente Lula liberou quase 200 milhões para a saúde de Fortaleza, vinculado a esses recursos na JF, que estava um caos. É o principal hospital de trauma em Fortaleza, que é o JF, e o Hospital da Mulher, para reconstruir um Hospital da Mulher que foi construído na gestão até da ex-prefeita Luziane Lise, e que foi transformado num qualquer coisa, menos Hospital da Mulher. Portanto, o presidente Lula liberou o recurso com a nossa ação, com o nosso diálogo, e o Evandro tem tudo. Para enfrentar os problemas de Fortaleza, ele precisa, evidentemente, ter essa parceria, governo federal, governo do estado e prefeitura municipal de Fortaleza. E ter bons parlamentares, como eu, para ajudar. Eu mesmo coloquei já recursos para as emendas em Fortaleza. Eu coloquei, que ele pediu, eu coloquei 2 milhões de reais para os Cucas. Agora, esse ano, a emenda, o orçamento já foi sancionado pelo presidente Lula. Coloquei 3 milhões para a saúde do município de Fortaleza e coloquei mais 1 milhão para a Santa Casa de Fortaleza. Ou seja, juntando tudo, eu botei 3 mais 2 mais 1. Quem colocou mais recursos em Fortaleza do que eu? Eu não sei, eu só sei que eu quero ajudar muito. O Evandro é uma grande esperança para o povo de Fortaleza. Atualmente na política, a gente viu aí um slogan lançado pelo secretário Chaves Vieira, secretário da Casa Civil, essa questão do governo que não para. Ao mesmo tempo, em contrapartida, o senhor já deu algumas declarações também, que é o deputado que mais trabalha pelo Ceará. Inclusive, aí, até em entrevista não exclusiva para a ANC, na pauta externa, o senhor ficou a dizer que poderia ter igual, mas mais do que o senhor não. O que é que faz o senhor para se intitular de fato como esse deputado que muito atua pelo Primeiro, Ceará? coragem. Segundo, disposição para o trabalho. A Brasília não é lugar para preguiçoso. Porque tem muita gente que chega lá, se acomoda, o tapete azul ou o tapete verde da Câmara, o tapete azul, o pessoal comenta lá que o tapete azul é o céu, que é o cenário. Pois um dia eu vou chegar lá para me transformar esse tapete azul em vida, em compromisso com o nosso Estado, enfim, né? Então, primeiro tem que ter essa disposição toda para trabalhar. E segundo, ter compromisso com o Estado. Deixa eu dar alguns exemplos para o nosso telespectador, Felipe. Os principais projetos de desenvolvimento do Estado, eu estava envolvido em Brasília. Vou citar. O marco regulatório do hidrogênio verde. Quem aprovou lá? Fomos nós. Eu estava à frente disso. Porque os investidores chineses, os asiáticos, para investir nessa fonte renovável de energia limpa aqui no Ceará, precisavam de ter regras, ter um marco regulatório. E nós aprovamos por conta toda a articulação que eu fiz lá envolvendo o governo federal, Casa Civil, Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Ministério da Fazenda e, evidentemente, a Presidência da República. A Transnordestina, que aliás eu falei ontem nela, a Transnordestina é o principal projeto, um dos principais investimentos do governo federal aqui, que é a ferrovia que vai ligar o Porto Pecém, a Eliseu Martins no Piauí, a Suape em Pernambuco, né? E Itaqui no Maranhão. Ou seja, vai integrar a economia cearense ao resto do Brasil e ao mundo, porque Fortaleza o Ceará é um estado estratégico do ponto de vista das nossas exportações, enfim. Esse projeto só foi viabilizado e retomado, ele passou 5 anos praticamente parado no governo anterior e só foi retomado agora no governo Lula. Sabe quem foi o autor da lei que garantiu inicialmente 3,6 bilhões de reais? Que eram recursos que estavam empossados no Tesouro Nacional e não podia ser usado porque não tinha uma regulamentação. Eu apresentei um projeto combinado com a Casa Civil do governo do presidente Lula e aprovamos. Eu fui o autor do projeto que garantiu 3,6 bilhões para retomada das obras da Transnordestina. Sabe qual é o resultado disso para o estado do Ceará? 4 mil novos empregos, muitas empresas se instalando, além da ferrovia que está em pleno vapor e que eu ouvi a notícia hoje que o governador Elmano vai dar ordem de serviço, nós vamos estar juntos, e mais 3 lotes, porque a ferrovia liga o Porto Pecém ao resto do Brasil. Portanto, é assim que nós fazemos. Os Institutos Federais de Educação e Ciência e Tecnologia, na parceria eu e o ministro Camilo Santana, o Hospital Veterinário do Crato,
começou com a emenda minha. O Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará. As obras do PAC aqui no Ceará. Não tem nada, Felipe, que aconteça no Ceará que o deputado Zé Guimarães não esteja presente nas articulações e, sobretudo, no apoio que eu tenho dado incondicional ao governador para que ele traga mais investimentos para o Ceará, para fazer um grande governo e potencializar e dar mais credibilidade ao estado do Ceará nas relações com o Brasil. Essa questão da declaração de imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, você esteve por dentro dessas articulações também? Claro. Aliás, pra você saber, quando começou o governo Lula, tinha toda a discussão em que momento vai isentar quem ganha até R$ 5.000, porque é o que ele defendeu na campanha. O primeiro projeto que isentou até 2 salários mínimos foi meu. Eu fui o autor na Câmara Federal. O governo pediu e eu subscrevi o projeto, transformei a medida provisória no projeto. Portanto, o primeiro reajuste de 2 salários mínimos eu fui o autor da lei. Agora, o presidente mandou a medida provisória ontem para hoje, isentando para 3, e no próximo ano já mandou o PL com urgência constitucional que vai isentar para quem ganha. Quem ganhar até R$ 5.000 está isento dos 27,5% do imposto de renda. E quem ganha de 5 a 7 mil vai ter uma isenção progressiva. Como é que nós vamos fazer? Quem ganha acima de 50 mil por mês vai pagar um pouquinho de imposto de renda, que tem muita gente que não paga. Então, não é criar novo imposto, não é criar novo tributo, é criar as condições para que as pessoas que mais precisam, elas possam ter melhor condição de vida, como essa não... a pessoa que pagar 27,5 de imposto de renda é muito alto, portanto, eu pago imposto de renda todo mês, mas é justo, porque eu ganho como deputado, então é normal que eu pague 27,5. Mas a pessoa ganha R$ 5.000 pagar a mesma coisa que eu pago, não é justo isso. Portanto, esse PL, o projeto de lei, está tramitando na Câmara Federal, a comissão especial está sendo montada e nós vamos aprovar até julho, é o nosso objetivo. Além da PEC da segurança, que é outra proposta que nós estamos enfrentando lá, a tramitação da emenda constitucional para alterar o formato do enfrentamento da segurança pública no país. Só aproveitando o gancho, né, já que a gente está falando dessas atuações do senhor lá em Brasília, como é que o senhor deve se posicionar nessas discussões da redução da escala 6x1? O senhor está Totalmente favorável. Eu acho que tem que entrar, o fim da escala 6x1 é uma questão de humanidade. Nós temos que rever isso. Tem 2 propostas tramitando na Câmara Federal, uma da deputada Érica Hilton de São Paulo e uma do deputado Reginaldo. Nós vamos trabalhar e eu vou incluir. Aliás, nós temos 5 temas que são fundamentais nesse primeiro semestre, né? Como eu falei, a isenção do imposto de renda, a PEC da segurança, o Plano Nacional de Educação, PNE, a escala 6x1 para acabar com ela e a questão do consignado, que é um benefício que o trabalhador vai ter o direito de sacar o dinheiro para, enfim, fazer o que bem quiser com esse pequeno empréstimo. Portanto, são matérias essenciais que nós temos que votar esse semestre e a escala 6x1 é fundamental. Eu vou lutar muito para incluir na mobilização e na pauta do Congresso, além da regulação das redes sociais. Exato. É outro tema que é muito importante, né? E tem todo um debate no Brasil hoje e no mundo, é preciso uma regulação disso. Não se trata de impedir ou de podar a liberdade das pessoas, de imprensa, enfim, nada disso. Nós estamos aqui, Felipe, fazendo um debate. Eu estou falando o que eu quero, você me pergunta o que quer. Exato. Essa é a verdadeira liberdade de imprensa. Exatamente. O que eu não posso aqui é estar esculhambando outra pessoa sem ela ter o direito de dar a resposta. A regulação é para impedir e estabelecer como crimes aqueles que agridem moral e politicamente e eticamente as pessoas. Não pode ser assim. Você tem o direito de falar o que quiser, mas vamos respeitar, vamos estabelecer regras mínimas para que a democracia prevaleça acima de tudo. Portanto, é uma outra matéria que eu quero incluir como das prioridades nesse primeiro semestre. Você acha que as redes sociais têm sido um espaço também para a propagação de fake news, sobretudo no âmbito político? Eu nunca vi, se nós formos para uma eleição no próximo ano sem essa regulação, a eleição estará comprometida e a democracia igualmente, porque não é possível. O que eu vejo nas redes sociais, tudo se inventa, viu? Quem quer praticar um crime inventa qualquer coisa. E fica verdade. Às vezes o cidadão pega um
um tweet de um deputado hoje, acho que aquilo foi publicado, acho que aquilo é verdadeiro. E é muita mentira que está sendo propagada nessas redes sociais daqueles que se organizam através do fascismo e da direita. Eu acho que a direita no Brasil hoje, ela conseguiu um patamar de inserção nas redes sociais incomparavelmente superior a nós que somos democratas e somos progressistas de esquerda. Eu acho que precisa de uma regulação, sim, porque a todo dia são crimes cometidos contra a honra das pessoas e nós não podemos permitir isso. A democracia é um valor universal. Ela está acima, é ela que rege as relações entre todos nós, né? Na política e na vida social e econômica, enfim, mas ninguém pode estar acima dela. Como foi aqueles que tentaram dar o golpe no dia 8 de janeiro. Sua posição sobre a questão da anistia? Essa anistia não pode, isso é um estrupiço. Querer votar SPL da anistia, nós não vamos deixar isso aí agride a democracia, isso é um terremoto na Câmara. O presidente Hugo Motta da Câmara não pode permitir que essa votação vá em frente. Nós temos que brecar isso, podemos discutir as chamadas dosimetrias, as penas, o tamanho delas, mas os generais, os 6 generais e o ex-presidente da República que organizaram, planejaram e fizeram aquele atentado, não pode ser anistiado, porque eles comentam. Aliás, todos nós estamos submetidos à Constituição da República. A Constituição da República ela é democrática, ela que rege todo mundo. Eu não posso ser deputado e fazer o que eu quero. Tenho liberdade para falar o que eu quero, mas eu tenho regras. Eu sou obrigado a seguir os ditames da Constituição Federal. E eles não aceitaram o resultado das urnas, queriam dar um golpe, matar o presidente da República, o ministro supremo, o vice-presidente da República e tudo mais. Portanto, nós não podemos aceitar isso. Votar esse PL é um atentado à democracia. Deputado, falando sobre política, e aí muito tem se comentado, a gente até conversa com o senhor, sempre a gente puxa essa temática, e o senhor fala, onde eu ando o pessoal cogita isso, onde eu ando o pessoal comenta sobre isso, sobre pré-candidatura ao Senado. É um objetivo seu, o senhor já se colocou à disposição, como é que Lula trata isso no âmbito nacional, como é que estão as articulações sobre a sua pré-candidatura? Primeiro, já entreguei o meu destino ao PT, porque se tem alguém com esse compromisso é o Zé Guimarães no Ceará. Toda a vida dedicada ao PT e ao PT nacional. Segundo, é um projeto nacional do PT. O PT nacional está discutindo, aliás, eu vou informar para vocês em primeira mão, eu vou coordenar o GTE, o Grupo de Trabalho Eleitoral, para cuidar de todo o Brasil. O presidente interino do PT, Humberto Costa, me designou coordenador. Nós temos já a segunda reunião no próximo dia, na outra segunda-feira, dia 28, para a gente buscar já montar os palanques estaduais. E nós temos aí uns 15 candidatos do PT e uns 15 dos aliados em cada estado. E a candidatura do PT aqui no Ceará é prioridade nacional. Segundo, é um desejo do presidente Lula. O presidente Lula tem reiteradamente dito que é fundamental o PT. Nós vamos eleger 2 da base aqui, um do PT e um dos partidos aliados. Portanto, a nossa pré-candidatura ela é um desejo do presidente Lula e um desejo do PT nacional, e eu espero, pelo que nós já conversamos, ser um desejo do governador Eumano de Freitas e do ministro Camilo Santana. Não é imposição de nada. O PT, quando elegeu o Eumano no primeiro turno, quem esperava isso, né? Estava todo mundo esperando, vamos esperar o segundo turno para a gente aparecer como Salvador. O eleitor disse, não, vamos eleger o rapaz no primeiro turno, e elegeu o Eumano no primeiro turno. Então o PT fez por onde merecer disputar esse espaço. Eu estou muito tranquilo, porque o PT tendo candidatura, você acha, quem acompanha a política do Ceará, a vida do PT, tudo que nós fizemos nesses anos todos, da primeira eleição do Cid à eleição do Eumano, alguém vai dizer, se tiver a candidatura do PT, não é o José Nobre Guimarães? Acho impossível, porque essa é a realidade. A realidade na política, ela se impõe, ela está acima dos desejos pessoais de um ou de outro. Eu não represento eu represento uma causa, um projeto. E é o projeto que é integrado com o PT Nacional, com o presidente Lula e com o projeto que nós governamos o Ceará com o governador Eumano de Freitas. Você falou sobre uma das candidaturas vir da base aliada, e Cid já reiterou diversas vezes que não quer concorrer para ano que vem. Como é que o senhor analisa esse posicionamento do senador? Eu defendo que a aliança que vai reeleger o Eumano, disputar com a candidatura do Eumano, tenha 2 candidatos, um do PT e um outro aliado. Eu acho que
um direito, não temos ainda uma definição, mas vamos trabalhar, pé na estrada, como eu estou fazendo, disposição, espírito público e desejo de unir todos, porque o Ceará precisa dar 2 senadores para ajudar o Lula a governar. Aliás, o Senado, todo mundo fala assim, eu quero ir para o Senado, é lançando todo tipo de candidato. Quem é que vai para Brasília para ajudar o Lula? Na correlação de força do Senado. O Senado, nós temos uma direita organizada. Eu vejo as dificuldades que nós temos para aprovar uma lei no Senado. Aliás, não é só no Senado, é na Câmara também. E as pessoas falam assim, eu vejo até para aprovar o pé de meia, que foi um programa do ministro Camilo, tem dificuldade, porque não tem maioria. Então tem que ter gente que tenha compromisso com o Brasil. E o Lula precisa de 2 senadores no Ceará identificados com o projeto de reconstrução do Brasil que ele está liderando. Portanto, eu estou firme e forte. Não é hora para definir, mas pé na estrada, coração quente, cabeça fria para enfrentar as maldades na política, as conversas e as mentiras, mas com muita tranquilidade nós vamos para a disputa e vamos trabalhar muito para que o Lula tenha 2 senadores no Ceará. Digamos que o senhor, esse cenário seja viável para o senhor concorrer no ano que vem, o senhor já pensa em algum nome para ser seu sucessor ou sucessora na Câmara Federal? Porque acredito que quem segue, acompanha seu trabalho, espero que o senhar deixe alguém preparado ali para Rapaz, tem uns 4 candidatos. Então, eu acho que nós estamos conversando, na hora que confirmar a convenção definir a minha candidatura ao Senado, a gente começa a discutir os nomes, tem vários companheiros e companheiras. Está todo mundo esperando. Aliás, o pessoal fala assim, quem vai herdar os 200 mil votos do deputado Guimarães? É claro que nós vamos discutir, são todos companheiros e companheiras preferencialmente do PT, porque o meu compromisso com o PT é inarredável. O senhor cita algum nome aqui para a gente? Nós temos eu tenho vários companheiros, nós temos lá no Cariri o Fernando Santana, né? Nós temos o Raimundo da FETRA-S, nós temos a Laís Nunes, que é ex-prefeita de Icó, e temos outros candidatos também, estão falando que agora o Romeu vai ser candidato a federal, a própria Luiziane é federal, o Zé Ayrton, enfim, são vários nomes. Eu acho que na hora H, porque o nosso projeto aqui, reelegeu o Elmano, reelegeu o Lula, elegeu um senador do PT e 2 da base, e eleger 6 federais e, no mínimo, 14 deputados e deputadas estaduais. Esse é o nosso plano. É claro que para ele dar certo, nós precisamos ter muita unidade interna, nós precisamos ter muito espírito público, desculpa, e muito trabalho. Porque às vezes as pessoas falam assim, por que a gente tem tanto voto? É trabalho, é disposição. Portanto, eu penso que nós, na hora certa, vamos buscar formação de um grande palanque aqui no Ceará para derrotar as forças de direita e bolsonaristas aqui no estado. Recentemente uma pesquisa revelou, aí depois de 2 anos de Elmano de Freitas, Eu tossi agora, não sei porquê. Tome minha águazinha aí. Como é que você avalia Elmano de Freitas? A pesquisa revelou que ele estava com 67% de aprovação, mas o senhor, como líder dos líderes do PT, o desempenho de Elmano, apesar dos desafios que ele enfrenta aqui no Ceará? Tá bem, eu acho que é metade do mandato, né? Eu acho que o Elmano, nesses primeiros 4 anos, será consolidado como grande governador. Nós tivemos grandes governadores no Ceará, desde o Tasso Gereissati ao Elmano. Governos que marcaram suas épocas e seus períodos no Ceará. Não é porque a gente fez oposição a um ou outro que a gente não reconheça isso. Mas o Ceará sempre foi muito bem governado. E acho que nós somos parte integrante disso. Eu mesmo me envolvi de corpo e alma no governo Cid, no governo do Camilo, né, no governo da Isolda e no governo do Elmano. Agora eu penso que o Elmano começou bem, está se consolidando e ele vai nos liderar na disputa eleitoral 2026 aqui no Ceará. Essa questão da segurança pública, que é um problema do É um problema grave. como um todo, como é que chama? Por isso que vem a PEC da segurança. É fundamental o problema da segurança, porque ser encarado unitariamente pelos entes federados, governo federal e governo do estado.
Nesse tempo todo, Felipe, ficou aquela ideia de que a segurança pública é de responsabilidade dos estados, dos entes federais e estaduais, porque é assim que define a Constituição. Nós estamos apresentando uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, que estabelece que as ações agora serão integradas, não tem uma que sobrepõe a outra. O governo federal e o governo estadual terão que estar juntos, unificar a ação das polícias, incluir a Polícia Federal no combate aos crimes e às facções criminosas que atuam em praticamente todos os estados da federação, constitucionalizar os dois fundos, o Fundo Penitenciário e o Fundo da Segurança Pública Nacional, não constitucionalizar e não contingenciar o recurso e investir recursos para que as polícias possam trabalhar, em primeiro lugar, na inteligência, porque não tem combate só na violência nas ruas, não. Para enfrentar a violência nas ruas, você tem que ter o trabalho da inteligência. E nós queremos que a questão da segurança seja uma questão nacional tratada entre todos os entes federados. Esse é o sentido da PEC da segurança, que eu estou envolvido nela e nós vamos fazer com que ela tenha tramitação séria no Congresso Nacional. Há uma preocupação sobre esses rumores de influência do crime organizado dentro da política? Mas, rapaz, é onde eu passo eu vejo isso. Eu estava numa determinada reunião lá com o presidente da República, alguns governadores e os ministros da área, e eu ouvi de um governador do Brasil, ele dizendo: presidente, temos que nos preocupar, porque o crime organizado está migrando para a política. Aí é institucionalizar a barbárie. Nós não podemos permitir isso. Portanto, vamos agir antes que seja tarde. A segurança pública pede pressa. E só tem um caminho: unir governadores e presidente da República, estabelecer uma política unificada nacionalmente para enfrentar o crime organizado e debelar a violência que está presente em todos os cantos e recantos do Brasil. Falando sobre ano que vem, o pessoal está pedindo para dar uma acelerada aqui na entrevista. Eu estou à tua disposição. Não, tranquilo, a gente ainda vai conversar mais uns 3 pontos aqui. O senhor fala que andando pelo interior, o pessoal pergunta muito sobre o presidente, até pela sua proximidade com ele, como é que está a saúde e tudo mais. Ao que o senhor conversa aqui com a gente, parece que vai ser natural ele se colocar à disposição da população brasileira mais uma vez para o ano que vem. Isso será possível a nível de hoje, pelo que o senhor está observando? E a análise que o senhor faz desses 2 anos de governo Lula? O presidente Lula tem mais saúde que nós tudinho junto. Por exemplo, eu mesmo vou ter que fazer uma cirurgia em julho. Eu vou dizer pela segunda vez, falei num debate num órgão de imprensa aqui, eu mesmo vou ter que fazer uma cirurgia do coração em julho, em São Paulo, mas está tudo sob controle, Graças a Deus. não tem sobressaltos. E o presidente Lula não tem problema. O único problema que teve foi aquela queda que ele levou, mas está com a saúde de ferro. Mente boa, disposição, e o Lula é o nosso candidato em 2026. Não tem plano B. Segundo, o governo está fazendo de tudo para entregar tudo aquilo que foi prometido em 2025. Vamos chegar no final do ano, na minha perspectiva, é chegar ao governo muito bem avaliado. Já começou a melhorar, porque nós tivemos alguns problemas que foram graves. Sim. A questão da mentira que foi montada no Pix, aquele vacilo que o governo deu, o Pix, né? Algumas coisas que aconteceram que levou a popularidade do presidente a Exato. cair muito, né? Você sabe, vocês, o nosso telespectador sabe disso. Mas nós estamos tomando todas as providências para entregar tudo aquilo que foi prometido em 2025 e vamos disputar a eleição, seja com quem for, ou com o ex-presidente, ou com outro candidato. Eu acho que o Brasil democrático quer que as coisas funcionem com tranquilidade. Não tem mais espaço para a direita e para o fascismo no Brasil. Portanto, nós vamos trabalhar muito. O presidente, a minha opinião é que ele chegará no final do ano com uma boa avaliação. Já está melhorando. Aliás, todas as pesquisas dizem que ele ganha de todos, mesmo com essa queda de popularidade. Mas as coisas estão evoluindo, eu estou muito confiante que nós vamos dar conta de que em 2025 vamos entregar tudo e vamos chegar forte em 2026. Deputado, sobre essas articulações aqui no Ceará, e isso é uma pergunta que eu faço para o senhor. Luiziane Lins está um pouco distante, ela vai ser importante nessas discussões? Como é que o senhor avalia a posição dela Todo nesse dia o momento? pessoal fala assim, mas tem um candidato, tem uma, tem outro, tem outro. No PT tem uma regra. É candidato no PT quem tem voto interno e quem tem aliança. Eu sou o símbolo disso tudo. Portanto, se tiver, o pessoal fala assim, tem fulano, tem ciclano, tem beltrano candidato. A vaga é para ser do PT, é o que eu defendo. E quando for na hora certa, o PT decide. E quem decide, aliás, o PT é uma lei da vida. A base decide.
Tanto é que nós vamos ter uma eleição direta agora para escolher o presidente estadual, o presidente nacional do PT e os presidentes dos diretórios municipais e o presidente de Fortaleza no dia 6 de julho, Felipe. Então, o PT é assim, eu não me preocupo com isso. Sabe o que é que eu me preocupo? É a gente formar uma grande aliança, um grande palanque para garantir a nossa vitória aqui no Ceará. E eu estou à disposição desse projeto, porque nunca neguei fogo. Todas as vezes que eu fui chamado para ajudar, eu estava junto. E ninguém pode dizer que eu sumi em eleição. As duas do Cid, as duas do Camilo, as duas da Luiziane em Fortaleza, da prefeito, e agora do Elmano. Portanto, eu sou um soldado desse projeto. E é por isso que as pessoas me veem como uma possibilidade. E eu estou, vou repetir para você, acho que para terminar, coração quente, cabeça fria para enfrentar as turbulências, muitas vezes as maldades na política, as mentiras, né? Enfim, todo dia surge um boato. Ó, cabeça fria para enfrentar e mobilização total no estado do Ceará, para reeleger o Lula, reeleger o Elmano, forte bancadas federal e estadual e uma vaguinha do Senado para o PT. Essa aproximação do PDT, que um dia foi aliado com o PL aqui no âmbito do Ceará, isso, o grupo governista está de olho nisso? Pode ser uma união que pode ameaçar a situação ano que vem? Não, não acho. Eu tenho conversado muito com o presidente da legenda aqui, o André Figueiredo, deputado federal, que me deu muito bem. Foi líder até recentemente líder da maioria no Congresso, com quem eu tenho relação no Congresso, com o ministro Carlos Lupe. Eu avalio que o PDT do Ceará vai estar aliado conosco em 2026. Aliás, eu quero muito e vou trabalhar muito por isso. Perfeito. Deputado, antes da gente finalizar, antes o seu recado para a população cearense, como o senhor é um defensor do projeto do PT, líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, tem esse nível de impopularidade do presidente Lula, tem algumas dificuldades na economia também, aqui no Ceará tem os percalços na segurança pública. Queria que o senhor passasse um recado para quem está insatisfeito com o governo do PT, se há justificativa para essas situações, como é que o senhor pode defender esse projeto que o senhor faz parte e que lidera? Fé e esperança que nós vamos reverter tudo isso, tudo isso. Os dois principais problemas que nós temos hoje, preço dos alimentos. Já já começa a cair, já começou já, inclusive, porque o Brasil está tendo uma das maiores safras e, portanto, o governo vai trabalhar. Primeiro, colocou mais recursos para a produção. Segundo, vai fazer o armazenamento do que for o armazenamento do que for produzido aqui para poder colocar no mercado com preços compatíveis com a vida real da população. Portanto, eu acho que até julho as coisas se normalizam. E a questão da segurança, que é um problema do Brasil e aqui do Ceará. Mas eu estou muito esperançoso com as medidas que o enfrentamento que o governador Elmano de Freitas está fazendo aqui, com o comando da segurança pública, agindo, né, trabalhando, policiamento na rua, investindo na inteligência, eu acho que a gente vai vencer tudo isso. E vamos vencer, sobretudo, as vozes dos agorentos. Na política, Felipe, tem aquelas pessoas que ficam escondidas, só torcendo para dar errado, para poder crescer. Não, nós temos que pensar no Brasil e no Ceará, e eu estou muito identificado com esse projeto, sou parte dele e quero muito ser um dos expoentes na disputa desse projeto em 2026. Agora sim, para a gente concluir, o seu recado para a população cearense que está nos ouvindo e nos acompanhando aí em todo o Ceará. O que eu mais quero é pedir chuva. Poxa, eu sou do sertão, eu adoro chuva, adoro o sertão. Como adoro Fortaleza. Fortaleza foi a cidade que me acolheu quando eu cheguei aqui no final da década de 70 para 80, quando fiz vestibular para a Universidade Federal do Ceará. Então, o que mais minha família pede lá no sertão que quero ver é chuva, porque chuva é alegria, é vida, é bem-estar do homem do sertão e o que o Ceará precisa para ter safra, né? Portanto, todo dia eu fico perguntando a FUNSEM, vai chover ou não vai chover? É o que eu peço a Deus que possa trazer chuva para todo o sertão e para nós todos aqui do Ceará. Aliás, eu vi a notícia hoje que eu acompanho todo dia o armazenamento de água nos nossos reservatórios. Exato. O Oroz hoje estava faltando 30, eu acompanho, estava faltando 34 centímetros para sangrar, porque aquela região lá, centro-sul, de Jucá, Saboeiro, Arneiroz, aquela região está chovendo muito. E o Cariri, portanto, aumentar a recarga do do Castanhão e do Banabuiú, que é o Rogério Lisboa, e sangrar o Oroz já é um grande passo para que não falte água em Fortaleza, na região metropolitana de Fortaleza. Perfeito. Muitíssimo. Muito obrigado pela sua presença, deputado. Pega na sua moção voltar de novo. Com certeza. Que não demore tanto. Como não, e você quando me encontrar muito por aí, pode conversar comigo e me apertar, que eu gosto disso. A gente é que agradece a sua presença aqui no Destaque ANC, agradeço a você também, nosso ouvinte, telespectador, por ter ficado aqui acompanhando esse bate-papo, essa entrevista super bacana. Até a próxima. Se acontece no Ceará, vira notícia aqui. Tchau, tchau e até mais.